Olá, vamos retomar nosso estudo. Antes de prosseguir, queremos deixar um recado. Se você estiver buscando materiais gratuitos e de qualidade para estudar, deixamos alguns links na descrição. Agora vamos prosseguir. Título 6. Do acesso à justiça. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. Parágrafo 1º. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado. Parágrafo 2º. As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. Artigo 142. Os menores de 16 anos serão representados e os maiores de 16 e menores de 21 anos assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual. Parágrafo único. A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal ainda que eventual. Artigo 143. E vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes, a que se atribua a autoria de ato infracional. Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome. Artigo 144. A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior somente será deferida pela autoridade judiciária competente, se demonstrado o interesse e justificada a finalidade. Capítulo 2. Da Justiça da Infância e da Juventude. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 145. Os Estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. Seção 2. Do juiz. Artigo 146. A autoridade a que se refere esta lei é o juiz da infância e da juventude, ou o juiz que exerce essa função, na forma da Lei de Organização Judiciária Local. Artigo 147. A competência será determinada. Inciso 1º. Pelo domicílio dos pais ou responsável. Inciso 2º. Pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável. Parágrafo 1º. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. Parágrafo 2º. A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente. Parágrafo 3º. Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado. Artigo 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: Inciso 1º. Conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis. Inciso 2º. Conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo. Inciso 3º. Conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes. Inciso 4º. Conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no artigo 209. Inciso 5º.
Conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis. Inciso 6º. Aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra a norma de proteção à criança ou adolescente. Inciso 7º. Conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do artigo 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de: alínea A. Conhecer de pedidos de guarda e tutela. Alínea C. Suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento. Alínea E. Conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais. Alínea F. Designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente. Alínea G. Conhecer de ações de alimentos. Alínea H. Determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito. Artigo 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará. Inciso 1º. A entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável em: alínea A. Estádio, ginásio e campo desportivo. Alínea B. Bailes ou promoções dançantes. Alínea C. Boate ou congêneres. Alínea D. Casa que explore comercialmente diversões eletrônicas. Alínea E. Estúdios cinematográficos de teatro, rádio e televisão. Inciso 2º. A participação de criança e adolescente em: alínea A. Espetáculos públicos e seus ensaios. Alínea B. Certames de beleza. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores: alínea A. Os princípios desta lei. Alínea B. As peculiaridades locais. Alínea C. A existência de instalações adequadas. Alínea D. O tipo de frequência habitual ao local. Alínea E. A adequação do ambiente à eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes. Alínea F. A natureza do espetáculo. Parágrafo 2º. As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral. Seção 3ª. Dos serviços auxiliares. Artigo 150. Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, prever recursos para a manutenção de equipe interprofissional, destinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude. Artigo 151. Compete à equipe interprofissional, dentre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico. Parágrafo único. Na ausência ou insuficiência de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário responsáveis pela realização dos estudos psicossociais, ou de quaisquer outras espécies de avaliações técnicas exigidas por esta lei, ou por determinação judicial, a autoridade judiciária poderá proceder à nomeação de perito, nos termos do artigo 156 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Muito bem, você concluiu o estudo do texto. Se gostou do vídeo, deixe um like. Isto nos ajuda bastante. Por hoje é só. Obrigada e até breve.